Olá, sou Fabinho de Oxalá, estamos aqui no programa No Fundo do Pilão. Hoje com um amigo, um irmão, uma pessoa muito querida, que me acolheu muito bem em seu coração e aqui está em nossa casa, no nosso templo, no nosso ilê, para trocarmos uma ideia, trocar informações e junto mostrar que a religião é muito mais de tudo aquilo que a gente consegue ver. Estou aqui com meu irmão hoje, Luciano Scala. É um prazer estar aqui, Fabinho, muito obrigado pela acolhida. Deus possa abençoar a cada um dos ouvintes, dos internautas, né? Deus possa abençoá-los de uma forma muito especial nesse momento. Meu irmão, como eu posso me dirigir de uma forma melhor a você? Pastor, sacerdote? Pastor. Pastor. Então, Pastor Luciano, tá? É muito claro que as pessoas que estão do outro lado já estão dizendo um pastor e um candomblessista. Não se preocupe, não vai sair morte, não vai sair ofensa, não tem nada disso, muito pelo contrário, nós estamos criando uma amizade muito boa. Como é para o senhor estar hoje dentro de um templo de candomblé? Então, para mim é algo bem interessante, diferente, apesar de ter uma convivência com outros grupos religiosos. Eu sou pastor e a minha formação acadêmica foi feita dentro de faculdades católicas. Tenho amigos próximos que são espíritas, que são budistas, também do candomblé. Então estar aqui é curioso porque hoje eu estou aqui falando com um sacerdote dentro de uma casa, né, onde fui acolhido, onde as portas foram abertas para eu estar aqui falando da minha fé, falando daquilo que eu acredito. Então assim, eu acho muito bom, muito interessante, eu acho muito positivo, eu acho que isso quebra muitos rótulos, né? Então eu vejo de uma forma muito boa. Porque realmente, né, o rótulo é uma coisa assim muito pejorativa, uma coisa assim que então, muito evoluído ainda ficar em cima de rótulos, né? Julgar o que a pessoa segue e não o que a pessoa é, né? A princípio, um evangélico é a pessoa chata, uma macumbeira é a pessoa má, né? Assim, não tem nada disso, nós vemos caráter, né? O caráter é o que traz. Em sua formação, hoje, na sua igreja como pastor, o senhor está no topo dessa cadeia, o senhor segue. Como que funciona, na verdade, a igreja para os nossos irmãos que não são desse segmento poder estar entendendo? A hierarquia. Eu sou de uma igreja que existe uma organização administrativa, existem outras igrejas, né? Nós temos uma igreja que nós chamamos de uma igreja sede, onde existe a pastora que é presidente da obra. Eu, no caso, sou vice. Então, depois dessa igreja existe a minha e existem outras igrejas nossas, né? Na igreja onde eu sou pastor, onde eu vou ali pastorear diariamente, eu sou pastor responsável. Eu e a minha esposa, que ela é pastora. Então ali, nós estamos debaixo de uma cobertura, nós estamos debaixo de uma organização, mas na igreja onde eu sou hoje, aí eu sou pastor responsável. Então, o senhor é quem comanda todo esse rebanho, esses fiéis, essas pessoas que chegam até a sua casa. Eu vou fazer o aconselhamento, que vou atender, que vou conversar, vou ministrar, vou orientá-los, entendeu? Muito legal. Você falou que sua esposa é pastora e atua junto. Como fica essa parte da mulher dentro da igreja, assim, no mesmo nível, né? Que ela está ali assim, eu não sei, existe uma diferença de grau de pastor, alguma coisa assim? Não, por exemplo, a minha esposa, ela é pastora, né? É claro que eu tenho uma vida muito mais ativa do que ela, porque ela também tem um trabalho secular. Eu sou 100%, eu sou integral naquele trabalho na igreja. Mas em nível, colocamos assim, de hierarquia, não existe. Nós somos, existe uma igualdade, né? A mulher, por exemplo, na igreja, ela, pelo menos na igreja onde eu sou pastor, na igreja que nós fazemos parte, eu e minha esposa, a mulher ela tem igualdade. É tanto que a pastora responsável por todas as igrejas nossas é uma pastora. Olha, é muito bonito isso. É aquela coisa da união, família. Que eu falo, independente de qualquer religião, a religião que não agrega a família, já fica difícil de se lidar. Alguma coisa está errada, né? Tem alguma coisa assim que foge, né? Porque eu quero ir para um local onde eu vou buscar, né, encontrar a minha fé, dedicar a ela, mas eu não posso levar minha esposa, eu não posso levar meus filhos. Nós temos esse problema também em nossa religião, em alguns lugares, porque dizem que um trabalho onde é tido uma gíria chamada de esquerda ou de Exu, em algumas casas criança não pode estar porque é uma energia negativa. Eu sou muito claro, se é uma energia negativa não cabe a mim também. Claro. Eu não quero frequentar um local onde algo ruim está lá dentro. Na minha casa
criança é muito bem-vinda todos os dias. Eu levo aquilo. Onde existe criança, existe uma força superior. O bem está sendo emanado naquela situação, né? Então eu falo que o contexto família é aquilo que faz a gente mudar, sim, até mesmo de vida. Porque quando você é solteiro, você tem uma vida, você acaba namorando, casando, tendo filhos, muda mais ainda, você acaba pensando naquela pessoa que é dependente sua. Isso é muito legal. Qual o nome da igreja? A igreja se chama Comunidade Evangélica Vale de Bênção. A igreja ela tem esse nome e cada filial nossa, digamos assim, ela recebe o nome do bairro. Então, por exemplo, a igreja que eu sou pastor se chama Comunidade Evangélica Vale de Bênção Brasilândia. Somente para diferenciar. Só para dar assim, identificar o local onde eu sou está. da Brasilândia, eu sou da igreja Sede, eu sou da igreja do Jardim Rincão, para diferenciar apenas. Muito legal isso aí. Vemos que nesse trabalho, né, dessa igreja, ela tem uma visão aberta já. Sim. Não é uma coisa quadrada, rotulada, dá espaço para as pessoas chegarem, conhecer. Claro. Assim, como você está vindo até aqui, eu indo até o templo. Isso é visto só na sua igreja, onde o senhor atua, ou em toda essa comunidade dessa igreja? Então, a questão é a seguinte: como eu sou o vice de toda a obra, é claro que a minha postura ela influencia as demais. Porém, essa visão ela é muito mais percebida na igreja onde eu estou mais atuante, claro, onde eu estou com mais frequência. Então, assim, a minha maneira de pregar, a minha maneira de ensinar a Bíblia é a maneira que eu interpreto a Bíblia, é a forma que eu leio. E essa maneira que eu leio faz com que as pessoas que estão ao meu redor, elas também tenham essa facilidade de olhar o outro, de enxergar o outro, seja ele um católico, seja ele um espírita, seja ele da Umbanda, do Candomblé, enxergar nele não com estranheza, mas enxergar nele um irmão que tem um modo de enxergar Deus diferente. Olha, isso é muito legal. Estou dizendo que assim, o importante, o senhor falou no início, é acreditar naquilo que você segue. Claro. Ter a certeza, o que eu faço é o que me cabe. Claro. Eu sou aquela peça fundamental para isso crescer, tá? Infelizmente, tem umas pessoas que falam que a incerteza ainda é muito grande, né? Que acaba, quando a gente vê os insultos, a pessoa sendo apedrejada e tudo mais. Eu acredito que isso não é nem religioso, isso é muito mais do ser humano, né? Da pessoa que ainda falta um pouco de cultura para atingir um nível que pode falar: eu sou um sacerdote, claro. Eu sou, como o senhor disse, não o senhor passou a tua e os seus começam a lhe acompanhar nesse trabalho. Eu acho muito bonito, muito digno. Sabemos também que o senhor tem um trabalho social muito grande na comunidade, onde é muito bem falado. Quais trabalhos são esses? Então, hoje a nossa igreja, ela presta alguns trabalhos, são chamados trabalhos sociais com dependente químico. Nós temos uma casa de recuperação, uma chácara que fica em Mairink, no interior de São Paulo. Nós temos trabalho dentro de presídio. Eu faço um trabalho no presídio da Polícia Civil, do estado de São Paulo. Nós temos trabalho também em hospitais. Nós distribuímos comida na igreja. Nós distribuímos comida para moradores de rua. Toda semana nós entregamos algo em torno de 400 refeições. Então são várias frentes de trabalho, né, que nós atendemos hoje, né? Mesmo porque nós ao pensarmos igreja, nós não pensamos igreja apenas um aspecto espiritual. A igreja é o lugar onde a pessoa vai cuidar do espírito, vai cuidar da alma, não. Eu penso a igreja como um lugar onde nós também trabalhamos o social, onde nós inserimos a criança, a mulher, a pessoa que está desabrigada. Nós procuramos pensar esse lado também. Então, se eu tiver uma pessoa para indicar, uma pessoa que está assistindo o nosso programa e é do meio do Candomblé, da Umbanda, de Kardec, e precisa indicar ou até mesmo ou a ela ou um ente querido a sua clínica, mesmo ela não sendo evangélica, ela pode estar indo? Ela vai ser bem recebida. Mesmo porque nós já tivemos casos de pessoas que passaram ali dentro e elas eram de outras religiões e não houve problema, né? Problema tem quando a pessoa não está disposta à ajuda ou quando a pessoa não está disposta a ter uma vida em convivência ali dentro. Daí fica impossível. Mas por conta da religião, jamais. Vai ser bem recebida da mesma forma. Isso é muito, muito legal. O senhor falou agora há pouco, eu prestei atenção na parte de espírito. Certo. Né? A gente vê
algumas comunidades questionando muito isso, né? Eu costumo dizer, posso estar errado, mas essa é a minha interpretação, que todo ser que invoca o Espírito Santo, que se fala de Espírito, ele tem, como foi denominado, uma palavra espírita por detrás dele. É um ser que acredita nisso aí, só seria um espírita. Não estou dizendo espírita kardecista, aquela coisa, mas ele acredita num espírito. Então é um ser que vê. Essa visão para vocês é a mesma? Você fala, quando tipo assim, tinha muito falando sobre o Espírito Santo. Primeiro, muita gente nem sabe o que é o Espírito Santo. Ou confunde, né? Tá, assim. Então, se eu pudesse dar uma pequena explanada sobre isso e qual é a visão? Tá. O que nós acreditamos? Que Deus, ele é um Deus trino. Ao mesmo tempo que ele é Deus, o Deus Pai, Criador, ele é Cristo. O Jesus, nós acreditamos que também ele é Deus. E existe o Espírito Santo. Quem atua hoje em dia em nosso meio é o Espírito Santo. Então nós acreditamos nisso. Acreditamos também que o ser humano, ele não é formado apenas desse corpo. Se eu pensar assim, o que eu vou acreditar? Que quando eu vou morrer, esse corpo ele vai virar pó e acabou. Mas não. Nós acreditamos que nós somos formados de corpo, de alma e de espírito. O corpo é essa carne, essa matéria que perece. O espírito, nós acreditamos que é o sopro de Deus. Quando Deus cria o homem, isso na nossa concepção cristã, quando Deus cria o homem, ele sopra do teu espírito, né? E esse espírito, esse pneuma, é o que faz o homem viver. E nós acreditamos também na alma, que é onde existem os sentimentos, onde existe o amor, o ódio, a tristeza e a alegria. Então, quando nós falamos de espírito, nós falamos do espírito do homem, que é esse espírito que é proveniente de Deus, e nós falamos do Espírito Santo. Muito legal. É uma coisa que assim, às vezes as pessoas não conhecem e têm vergonha de perguntar. Então começa a rotular. Voltamos àquilo, né, do passado, os rótulos. Não, o espírito é tudo uma coisa só, não. Nós temos visões diferentes, segmentos diferentes. E isso é muito bacana para vocês que estão aí ver. Tá? Estudo enobrece a pessoa. Cria, sabe, novas oportunidades de conhecimento, de amizades, abre um campo muito grande. Então não perca tempo julgando, sabe, condenando o que você não conhece. Pare, procure. Em todas as religiões nós temos uma pessoa assim, disposta a conversar, a ensinar, a ter um diálogo aberto, sem pré-julgar o outro. Com certeza. Tá? Sem criar rótulos. Tá? Então aqui nós vamos fazendo o quê? Um bate-papo saudável, que você deve fazer aí também, antes de julgar, tá? Para, chega, não precisamos disso, estamos num mundo moderno. Com certeza, mas moderno, mas ao mesmo tempo com tanta intolerância, né? Onde a gente vê morte por causa de jogo de futebol, onde a gente ainda vê a mulher sendo desrespeitada, não tendo seu espaço, onde a gente ainda vê que a religião é causa de conflitos. A gente pensa, poxa, mas o Brasil é um país livre, a pessoa é um país laico, né? Só que não é bem por aí. A pessoa que se assume, por exemplo, o senhor sabe melhor do que eu, a pessoa que se assume, eu sou do candomblé, sou de uma religião, de uma matriz afro, ela ainda passa por preconceito. Isso é muito negativo, ainda mais num país como o nosso, que é um país tão plural. Isso é uma pena. Infelizmente ainda existe esse tabu que eu acho que vai demorar ainda alguns anos. Sim. Para conseguirmos colocar num local que ele deve se encaixar, né? Muito fácil falar, nós vivemos num país laico. E quais são as atitudes? Sim. Digo até governamentais, no modo geral. Falta ainda as pessoas impor essa situação. Sim. Eu brigo muito pela minha religião, uma briga saudável. Eu saio à rua vestido, paramentado, e quando uma pessoa me insulta, eu olho para ela e falo que Oxalá lhe abençoe. Não vou parar no meio da rua para discutir, para ofender. Não vale a pena. Não vale a pena. Se você não vai mostrar a parte bonita que a sua religião tem, não mostre a parte feia. Né? Não cabe a isso. Eu gostaria de pedir ao senhor, pastor, que fizesse uma leitura da Bíblia, uma palavra para os nossos amigos e abençoasse meu lar também. Eu falo que todo mundo passa por momentos de dificuldades. Sim. Momentos de coração amargurado, momentos de necessidade. E quando não está passando, a gente tem que se prevenir disso. Eu acho que só a fé, ao meu ver, é que segura essas energias negativas. Fique à vontade. Eu gostaria de ler um texto, um trechinho de um texto, que é um salmo que eu gosto muito dele. É um salmo chamado Salmo 37, é o Salmo 37, né?
que fala sobre a maneira que nós devemos nos portar perante todas essas crises e adversidades da vida. Diz assim, versículo 1: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. E vem o versículo 3 que diz assim, olha: Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então essa palavra do Salmo 37, eu acho ela muito bonita, porque ela fala sobre a confiança em Deus. Nós vivemos numa época que a gente vê as pessoas, elas não confiam em ninguém. Não confia no amigo, às vezes não confia na esposa, não confia no lugar onde trabalha. É uma época de muita insegurança, muita desconfiança. Mas o texto fala assim, confia no Senhor. E confiar em Deus é muito além de eu colocar os meus joelhos no chão e orar. Confiar em Deus é muito além de olhar para o céu assim de manhã e falar, Deus, abençoe o meu dia. É muito além disso. Confiar em Deus vai de você ter a certeza, Deus está comigo. E todas as circunstâncias da minha vida, as dificuldades, esses momentos difíceis que eu estou passando, se eu tenho essa certeza que Deus está comigo, eu sei que tudo isso vai passar. Eu sei que tudo isso pode ter saído do meu controle, mas ainda está no controle de Deus. Então eu gostaria de deixar essa breve reflexão, né? A nossa vida, ela está no controle de Deus. Estar aqui hoje com vocês, falar para si tanto de pessoas, a gente não tem noção de quantas pessoas vão assistir, vão depois ouvir o que nós estamos aqui falando, mas a palavra é essa. Vamos confiar no Senhor. Vamos confiar de que Deus ele está no controle de tudo. E que com certeza Ele fará o melhor na nossa vida. Muito bonito. Aqui fica a palavra do nosso irmão. Pastor, deixe seu endereço, telefone, do tempo da igreja, para quem quiser entrar em contato. Certo. Tá? Porque eu falo, eu espero que não só umbandistas, candomblecistas estejam vendo esse programa. Os evangélicos também vejam, para poder estar olhando essa visão que o mundo tem que absorver. Claro. A visão da paz. Brigamos pela igualdade, não pela divisão. Bom, a nossa igreja fica na Vila Brasilândia, em São Paulo, capital. O endereço é Rua José Benedito Pinto, número 75. Mais informações no Facebook, é fácil de me encontrar. Você digita Luciano Escala, Escala E-S-C-A-L-A. Então você vai me encontrar no Facebook. Se jogar esse nome no YouTube, vai aparecer uns 1000 vídeos lá. Você pode assistir, tem várias reflexões. E eu quero agradecer ao sacerdote, ao Fabinho, todos que estão assistindo. Tenho certeza que esse momento aqui foi um início, né? Um início de uma abertura de mente. Espero estar contando com a sua presença em outros programas claro, aqui, para a gente poder estar batendo um papo ainda maior. Peço que de Exu a Oxalá abençoe seu caminho, que traga muito mais fiéis à sua casa, à sua igreja, que eu tenho certeza que quando eles estiverem lá dentro, eles vão estar bem cuidados, vão estar abençoados e amparados. O perigo é quando o mundo abraça de uma forma errada. Que abençoe sua família, que ilumine cada vez mais essa mente, seu uri, para que você possa ser essa pessoa brilhante, que essa luz que emana sobre sua pessoa possa pegar todos os nossos amigos que estão do outro lado. E a vocês, meus amigos, conto com vocês assistindo o nosso canal. Dê um clique, dê um like de positivo se gostou, se não gostou, dê um like negativo, mas explique o porquê. O que foi falho nessa entrevista, o que não foi legal, tá? Siga a nossa página de Facebook, Guerreiros de Oxalá, ou a página do Fabinho de Oxalá, siga no YouTube, Instagram, e isso vai fazer o quê? Com que a gente aqui no programa No Fundo do Pilão possa estar trazendo outras matérias, outras pessoas. Se você quiser sentar aqui comigo para bater um papo, já está convidado, tá? Então não esqueça, toda sexta-feira um programa novo, que o Orixá abençoe o caminho de vocês e até a próxima. Axé.